Tamo aí, começando mais uma edição dos Donos da Bola, aqui na tela da Band, não é? Olha aqui, segunda-feira, pós-rodada, e que rodada, hein? Goleada do Cruzeiro, empate do Galo, péssimas arbitragens no sábado no Mineirão e ontem lá em Novo Hamburgo, péssimas arbitragens em outros jogos também, o seu Ricardo Marques Ribeiro que deu pênalti lá pro São Paulo que não houve, e o seu Bassols, eu falei, guardem bem o nome desse cara, vocês viram ontem lá contra o Corinthians, né? Aliás, contra nada, a favor do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso, fala também da rodada, Copa do Brasil, meio de semana, a partir de agora aqui nos Donos da Bola, até as 2 da tarde, com Cadu Doné, com Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, e com Júnior Brasil. A edição de hoje é uma edição diferente, eu vim de rosa, não é? Em homenagem ao Emerson Sheik, põe aí as imagens do Emerson Sheik aí pra mim, por gentileza. Em homenagem ao Emerson Sheik, eu não tenho preconceito, né? E até o final do programa tem beijinho, tem selinho no Brasil, hein? Tem selinho no Júnior Brasil. Tá louco, filhão? Tem selinho no Júnior Brasil. Aqui, pra essa câmera aqui, pra essa câmera. Eu cheguei aqui no programa, amigo, deixa eu te falar. A maior pressão de Mara, o Everton, os caras querendo me dar selinho, me ajuda aí, não é minha praia, não. Eu não. Aqui, o Cris e o Juverci vão dar um selinho, eu tô fora, não tem nada com isso. E o cara pressionando. Até o final do programa, selinho meu no Júnior Brasil. Isso aqui é isso, promessa, e eu vou cumprir. Se eu não cumprir, galera, eu mudo meu nome. Eu vou mudar meu nome. Se eu não cumprir, eu vou mudar meu nome. Daqui a pouco, então. Olha aqui, rolou no final de semana, daqui a pouco ele volta. Vamos ver como é que foi o jogo do Cruzeiro. Aliás, falando em jogo do Cruzeiro, sabe por que a arbitragem do seu Marcelo de Lima Henriques não foi tão comentada? Que foi péssima também. Péssima a arbitragem dele no sábado. Mas não foi muito comentada, porque o Cruzeiro foi lá e fez o jogo ficar fácil no segundo tempo. Goleou, meteu logo 5-1, e aí a arbitragem ficou um tema secundário. Mas foi péssima. Vamos ver como é que foi a baita vitória do Cruzeiro aí no último sábado, 5-1 pra cima do Vitória. Acompanhe. Agora eu vou dizer pra vocês um negócio aqui, presta atenção. Dimar Oliveira. A arbitragem do Marcelo de Lima Henriques começou mal a partir do momento do primeiro gol do Cruzeiro, né? Porque os caras, ele apita, aí depois vai lá, pergunta para um, pergunta para outro, e aí ele valida o gol. Eu não vi nada demais no gol. Absolutamente nada demais. Eu entendi porque que o Bandeira ergueu a bandeira lá em cima. Ele entendeu que o Borges... Ele é doido. Que o Borges havia participado do lance, coisa que não aconteceu. Mas mesmo se tivesse participado, não estava impedido. Também não estava impedido. Então aí já começaram, né, com as Merlins que a gente viu nesse final de semana. Péssima arbitragem. Agora, Dimara, vamos falar, daqui a pouco a gente fala da arbitragem, porque o Cruzeiro no primeiro tempo, o Vitória fez mais ou menos o que o Santos e o Coritiba haviam feito aqui contra o Cruzeiro, mas aí... ainda no primeiro tempo, eu chamava a sua atenção na transmissão. Dimara, preste atenção nesse camisa 5 do Vitória. Parece que é Michel o nome dele. Preste atenção nesse cara. Todos os ataques, ou quase todos os ataques do Cruzeiro, que não chegam até o gol, morrem nos pés dele. Aí no segundo tempo, o Caio Júnior, né? Pensou, poxa, 1-0, vou pra cima e vou matar. Tirou o melhor jogador do meio campo, o melhor volante, meteu o atacante e se lascou. Dimar Oliveira. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. É verdade, e a gente tem que ressaltar, Everton, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão da arbitragem, mas ser campeão brasileiro não é uma coisa fácil. Tem que superar várias circunstâncias, tem que superar bastidores, fora das 4 linhas, adversários, situações dentro do seu time, e acho que o Cruzeiro está mostrando isso, está superando todas as adversidades. Achei fantástica, e vou dizer aqui fantástica, porque a gente questionou na sexta-feira o Marcelo Oliveira ao vivo aqui sobre a questão do Lucas Silva, e o Lucas Silva foi determinante para um meio-campo do Cruzeiro que funcionou e funcionou muito bem. Ao lado do Nilton, houve um casamento perfeito ali da dupla, o Nilton que tem sido super elogiado, e o Lucas conseguiu, dentro daquilo que o Marcelo falava, que ele tinha que melhorar um pouquinho a questão da marcação, diminuir os espaços, ele conseguiu fazer isso no jogo e foi muito bem. Ressaltar também a participação do Borges, que foi fundamental, jogou muito. Acho que o Cruzeiro demorou para entender um pouquinho como é que é jogar com um centroavante mesmo, o cara mais enfiado, está acostumado com o Vinícius Araújo, é um outro contexto de trabalho. E também, apesar do pênalti,
A dupla de zaga do Cruzeiro também foi tranquilo, o que mostra um amadurecimento dessa equipe, independentemente de quem entra, né? Ou seja, o banco, os outros jogadores já conhecem a forma de jogar do Cruzeiro. Isso é uma concentração de grupo que vale a pena e vai levar esse time muito mais à frente do que a gente está imaginando. Ô Brasil, fica uma impressão para você de que qualquer time que vier ao Mineirão e quiser encarar o Cruzeiro de peito aberto, vai se lascar, vai se dar mal? É isso mesmo, Brasil? Ou é exagero da minha parte? Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Daqui a pouco tem Selim. E mantenha a distância, por favor, que eu vou te falar. Eu nunca fiz um programa tenso na minha vida. Mas dá uma pressão aqui. Everton, Edmar, de Vecino, isso aí não vai rolar. Não vai rolar. Cadu não entrou nessa pilha, não. Quero dizer o seguinte, encarar o Cruzeiro hoje no Mineirão, o bom time do Cruzeiro é difícil. O time que chegar aqui achando que vai peitar vai se dar mal. E aí o Cruzeiro mostra uma condução que o Marcelo teve com relação a esse grupo. Porque o garoto Lucas Silva conseguiu segurar a onda, no momento certo mostrou a bola, suportou numa boa reserva, o Elber também voltou, teve paciência. O Léo, um zagueiro de qualidade, às vezes teve algumas partidas que ele não foi tão bem, mas atuou e atuou muito bem. Isso mostra que o Marcelo tem gerido quem está no banco e mostrado. Não são apenas 11 titulares. O Cruzeiro hoje tem elenco. Essa, para mim, é uma grande diferença do Cruzeiro para o Botafogo. Eu vejo o Botafogo com um time muito bom, mas não tem elenco. O Cruzeiro tem um time muito bom e tem o elenco. Encarar o Cruzeiro hoje no Mineirão é complicado. Agora, vocês falando da arbitragem, Marcelo de Lima Henrique, para mim, é um ato horroroso já há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Não é novidade falar dele. Não mudou nada. O Bassols também. E assusta de ver o lance do pênalti, que isso aí é brincadeira que houve a favor do Corinthians. Preocupa. Muito bem. Cadu Doné, análise do jogo, a vitória do Cruzeiro. E, aliás, por que o Cruzeiro jogou fácil no segundo tempo? Você acha que teve a contribuição direta do Caio Júnior, Cadu, quando ele sacou, de fato, o melhor jogador de meio campo, melhor volante ali, o único volante leão de chácara que ele tem, e foi para aquela tática kamikaze, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Acho que teve uma pequena contribuição disso, sim, mas o principal foram os méritos do Cruzeiro, que, mais uma vez, o que mais tem me impressionado na equipe do Cruzeiro é a capacidade de criar jogadas. Porque se você observa ali na tabela do Brasileiro que o Cruzeiro é o time que tem o melhor ataque com 31 gols, o Botafogo tem em segundo lugar com 27, e a gente imagina que o Cruzeiro, além disso, de ter feito muitos gols, também está se marcando por perder muitas chances, a gente vê que o time cria muito. Nesse jogo mesmo, fez 5 e poderia ter feito muito mais. Até nos melhores momentos, a gente viu o Cruzeiro perdendo algumas chances incríveis. Então, o que mais tem me chamado a atenção no Cruzeiro é essa capacidade de criar jogadas, esse volume de jogo. E o Júnior falou de algumas substituições, o Marcelo foi bem nas mexidas durante o jogo, o Martinúcio entrou, foi bem, o Elber entrou, foi muito bem, então o Cruzeiro mostrando mesmo ter um grande elenco. Esses dois jogadores foram dois dos destaques, junto com o Lucas Silva, que dos que começaram acho que foi o melhor em campo. O Dedé, muita gente questionando, mas eu acho que fez uma boa partida, até teve um ou outro erro, mas gostei da atuação do Dedé, principalmente. Eu também gostei. O erro do pênalti, mas ele foi firme em muitos lances, né? Aquela solidez que ele já mostrou nos tempos do Vasco, ainda falta um pouquinho para chegar naquele nível, mas já é um grande zagueiro no Cruzeiro. Time jogando muito bem, para mim é a melhor equipe do campeonato até aqui. O Brasil, o Lucas Silva, ele foi para o jogo, até atendendo a pedido da Dimara aqui, o Marcelo Oliveira colocou o Lucas Silva no jogo. E aí eu tive o cuidado de, durante o jogo inteiro, prestar muita atenção no posicionamento e em que ele fazia dentro de campo. Ele joga muito, Brasil. Ele joga muito. A qualidade no passe do Cruzeiro melhorou consideravelmente com ele atuando por ali. Você acha que o Marcelo Oliveira pode deixá-lo como titular ao lado do Nilton? Ou o Souza volta ou o Souza é titular? Seria bacana ver o garoto Lucas Silva como titular, mas talvez o Marcelo seja mais conservador e volte com o Souza, até porque o Souza não saiu por deficiência técnica. Agora, o Lucas Silva não é de hoje. Ele pagou um alto preço naquele clássico, porque na época não foi só ele que falhou. E acabou sendo ele o mais penalizado de tudo no lance. Aquilo ali não foi legal e foi prejudicado durante muito tempo, ficando fora de sequências de partidas, quando estava jogando bem. Então está sendo feita a justiça novamente com esse menino tendo oportunidades e pode ajudar e muito o Cruzeiro. E o Marcelo, só para completar, o Marcelo disse na coletiva que a chance dele começar como titular no jogo da Copa do Brasil existe, efetiva. E acho isso muito bacana, porque o Marcelo tem esse cuidado com a base, com os meninos da base. O Cruzeiro teve 4 jogadores da base,
em condições de jogar de igual para igual. Isso era uma coisa que a gente cobrava muito do Cruzeiro, porque o Cruzeiro sempre foi formador. Muito tempo, né? A questão financeira tem um peso aí, porque o jogador da base é do clube, né? Numa venda futura, vem pro clube. Isso é uma situação que o torcedor tem que olhar e olhar muito. E o Marcelo está trabalhando, não só quem chegou, né, e que a gente chama do semi-pronto, né, o que veio como revelação, mas que também está crescendo no Cruzeiro, mas está trabalhando a base do Cruzeiro, que é importantíssimo. É importante salientar também, Brasil, que o Cruzeiro hoje tem 4 jogadores da base, Mike, Vinícius Araújo, o Elber e também o Lucas Silva. Se você escalar o Cruzeiro com os 4 em campo de titulares, você não compromete. Não compromete, porque o Mike tá bem. O Mike é um baita lateral. É isso aí, mas extraordinário lateral. O Lucas Silva jogou demais. O Vinícius Araújo, a gente ainda fica no questionamento se pode ou não ser titular. E nesse quadrado, se você coloca o Elber, ele entra e não compromete. Ele sempre entra muito bem. Nós até falamos aqui em algumas oportunidades que talvez o Vinícius Araújo seria a revelação desse brasileiro. Mas como ele até agora não está se mantendo como titular, para mim, hoje é a revelação. Sem a menor dúvida. Você tem o Vitinho, mas para mim, o Mike também é candidato à revelação do brasileiro. Muito Vitinho mais também, os dois. Né? O Vitinho talvez ele saia na frente por ser atacante. Carioca. Carioca, tá lá no foco tá da notícia e tal. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que o Mike hoje está entre os 3 melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Estou exagerando, E numa posição muito mais difícil, né? Lateral hoje é muito mais difícil de você encontrar do que você ter essa revelação em termos ofensivos, como é o caso do Vitinho. O lateral, ele exige um tipo de formação diferente, né? Tanto que os meninos chegam na base e depois que há uma definição desse posicionamento, e principalmente no caso do lateral, ele tem que ter características muito próprias. E o Mike, além de tudo, tem mostrado muita maturidade. Esse menino chegou muito novo, assumiu, entrou e acabou. Não teve mais. E a substituição dele foi só o Ceará. Agora, Everton, você falou do volante do Vitória, que começa muitas jogadas do time baiano lá de trás. O Lucas Silva, além da qualidade na marcação, também tem essa capacidade. Sim. Ele tem um poder de inverter o jogo. Ele arrisca mesmo. Logo no início da partida, ele já tentou uma invertida muito longa, aqueles passes de 30, 40 metros. Ele é um jogador que tem uma personalidade sensacional. É incrível a tranquilidade que ele passa. Joga de cabeça ele olha o jogo. Volante clássico que a torcida do Cruzeiro gosta. Então, esse jogador tem que ser observado com muito carinho. Sinceramente, eu colocaria esse cara de titular. Nós já falávamos aqui algumas vezes, ou já falamos, eu e Edmara, sobre o interesse, não interesse com proposta oficial, mas muito bem visto e quisto pela diretoria do São Paulo, o Lucas Silva. Jogador muito comentado, inclusive, lá em São Paulo, pelo jeito de jogar mesmo, pela forma de jogar. Então, eu sou muito a favor de você não ter volante brucutu. O Souza não é um volante brucutu. Mas o Lucas Silva, ele tem mais qualidade de passe e o Cruzeiro não perdeu força na marcação, que é o que a gente temia. Isso não aconteceu. Muito, né? Ele auxiliou na marcação, que era uma coisa que o Marcelo falava, que cobrava dele, ou seja, ele ouviu também o treinador. Eu acho que isso é importante. Um jogador ser disciplinado no que o treinador coloca para ele taticamente é um dos fatores que faz com que ele seja titular. O Mike também é o mesmo exemplo, que era um jogador que avançava muito, ele hoje guarda um pouco mais a posição. E a gente não pode esquecer um que voltou do Vasco, o garoto Alisson também, que joga muita bola, que se em algum momento for necessária a presença dele, eu sei que ele entra e vai agradar. A gente volta a falar do Cruzeiro daqui a pouco aqui nos Donos da Bola, mas vamos falar do Galo. Aliás, uma partida complicada, né? O Atlético conseguiu voltar de Novo Hamburgo com um pontinho, mas teve gosto de vitória, né? Quer saber o motivo? Vamos ver então os melhores momentos do confronto ontem no Camp Noia, lá em Novo Hamburgo. Confira aí. Olha aí. E aí eu já vou de cara perguntar a vocês. Dá para festejar esse ponto conquistado lá, Cadu? Dá sim, acho que o Galo fez uma grande partida. Foi aquele empate que acabou ganhando contornos heróicos. O Galo foi inferior nos 15 minutos iniciais, depois se acertou no jogo, começou a mandar na partida ao longo do primeiro tempo, foi melhor dos 15 até os 36, quando o Fernandinho foi expulso, e daí para frente, entendendo as circunstâncias, sabendo da limitação, que é jogar com um jogador a menos, o Galo fez uma partida muito boa. Sinceramente, eu gostei muito da atuação do Atlético, entendendo as circunstâncias. O Ronaldinho, o que ele fez, sendo ali sozinho na armação, com o jogador a menos, porque o que o Cuca fez? Com um a menos, o Jô passou a voltar muito mais
para marcar, fazendo o que o Fernandinho de realizava, fazendo aquela função de ajudar o Júnior César na marcação, que era o papel do Fernandinho. Então o Ronaldinho muitas vezes ficava sozinho ali do meio para frente. E ele conseguia pegar a bola, esperar alguém chegar para ajudar, o companheiro chegar à frente, prendia muito bem, distribuía o jogo. Então, como um todo, o Galo fez uma partida sensacional, a zaga muito bem, Léo Silva, um monstro, o Vitor, sensacional, fez uma defesa num lance do Leandro Damião, espetacular. Então, sinceramente, o Galo foi muito senhor de si, muito consciente, teve uma postura muito sólida com um a menos, isso me agradou muito. Sobre a questão da expulsão, você acha que ela foi justa? Eu achei exagerado. Eu sei que muita gente achou justa. É um lance que, de fato, divide opiniões, porque ele foi imprudente, mas eu achei um exagero. Achei que o amarelo ficaria de Dimar Oliveira. Exagerada. A gente viu lances na partida que foram até mais agressivos do que o que aconteceu com o Fernandinho. E a gente não viu do outro lado o mesmo tipo de reação. No lance um pouquinho antes, o Jorge Henrique também tinha feito uma falta dura, levou um amarelo. E aí a questão do critério. E mais, a imagem que a gente tem mostra efetivamente o Jorge Henrique chegando, meio atropelando a situação do Fernandinho. E acho que aí a gente entra na questão da arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dos erros todos que eles têm feito. Mas acho que, como o Cadu disse, o Atlético conseguiu, e o que a gente viu, voltar a ter aquele outro fator, que é o fator da superação. Né, que a gente viu muito na Libertadores. Ele superou a questão da arbitragem, ele superou a expulsão, ele superou as dificuldades em campo. Tem que se ressaltar o Luan, mais uma vez, que voltou para marcar e ajudou demais. Ele não foi tão ofensivo, porque não tinha como, e até o Ronaldo não tinha nem com quem jogar, e por isso ele teve aquela movimentação, mas ele recuperou essa vontade de se movimentar em campo, então acho que isso foi fundamental. Além do trabalho do Léo, do Hever na zaga, que também fizeram a sua parte. Acho que o Atlético demorou um pouquinho para entender que o jogo era pelos lados de campo, continuou insistindo muito ali pelo meio, talvez pela característica mesmo do que estava em campo, e depois da expulsão ele acabou tendo que se concentrar muito na situação. E tem que lembrar que esse elenco do Internacional é, para mim, neste momento, o melhor do Brasil. Então o Atlético não empatou e segurou uma situação com um a menos contra ninguém, não. É simplesmente contra o Internacional, que se deu ao luxo de não colocar o Forlan nem no banco. Então, e tudo isso mostra que o caminho do Atlético parece que começa a ser acertado novamente. Daqui a pouco a gente vai falar, Brasil, sobre a expulsão e vamos também comentar sobre os 2 pênaltis no Michel no primeiro tempo e no Jô no segundo tempo, mas precisamente falando da questão do jogo em si, Brasil, quando o Fernandinho foi expulso, o Inter se jogou, se mandou mesmo à frente, que no lance que rodou agora há pouco ali, você viu o Fabrício, lateral esquerdo, cruzando, e você viu o Jorge Henrique entrando quase para fazer o gol. Ou seja, tamanha foi a importância, né, e os benefícios que foram tirados pelo Internacional dessa expulsão, quase que o Atlético perde o jogo em cima dessa expulsão. Mas você gostou da postura do Galo, Brasil? Gostei, foi um jogo de superação, o Atlético mostrou isso. O Fernandinho, quando o cara vai estrear, normalmente ele entra muito pilhado, com muito gás. Para mim a expulsão foi justa. O problema foi o que a Dilmara falou, não houve critério com relação a outros lances. Isso é outra coisa, não há critério, mas para mim a expulsão foi justa, foi uma cotovelada mesmo, mas outros lances aconteceram e passou batido. E é isso que a gente vem cobrando, às vezes, da arbitragem. O Vitor, para mim, foi determinante, fez umas 3 defesas extraordinárias, também muito pilhado, ter jogado no Grêmio, aí no final isola aquela bola, para mim uma bobagem que ele fez, mas mostra o tanto que havia tensão naquele jogo, sempre porque era o Internacional, esse time que também a Dimara ressaltou, o Cadu também, um time de qualidade, para mim, candidatíssimo ao título brasileiro, com jogadores diferenciados. Você vê um D'Alessandro, muita gente critica o Muriel, mas eu gosto do Muriel, acho um bom goleiro. Eu acho ele bracinho de jacaré. Não, eu gosto do Muriel, eu acho um goleiro elástico, ele às vezes comete alguns equívocos, mas tem dia também que quando ele está inspirado, ele é um monstro ali de baixo. Então é um time que eu gosto muito, esse time do Inter. O Atlético mostrou que mesmo com 10, é possível você encarar o adversário. Quando você supera, quando você coloca o coração no bico da esquerda. E a gente viu isso. Você acha o Muriel bom goleiro? Acho. Ele está entre os 5 melhores do país? Não, aí é outra coisa. Aí não. Entre os 5 melhores, não. Então, pra mim, não dá nem pra discutir. Então, ele é bracinho de jacaré, ele é péssimo. Deixa eu te falar. Péssimo. Você está dizendo uma coisa. Se o cara está entre os 5 melhores do Brasil, ele pode ser discutido. Se não está, não vale. Deixa eu voltar aqui a falar do jogo, que é a sua discussão. Se o Muriel, você hoje está mais preocupado em me dar
Se o Muriel é bom, o Fábio e o Vitor são o quê? Se o Muriel é bom, o Fábio e o Vitor são o quê? Não, o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Não tem a menor dúvida. Aí você tem o Vitor, que está na cola, você tem o Jefferson, tem o Cavalieri, aí até o Vanderlei do Curitiba, tá? Que eu gosto demais. É bom goleiro. É um bom goleiro. Vanderlei. Aí vem a turma toda. Não, e é um baile. Eu falei que é. Eu falei que é melhor que o Muriel. Melhor que o Muriel. Você gosta do Rogério Ceni. Pede selinho pro Rogério Ceni. Liga pra ele e fala, Rogério, me dá um selinho aqui. Você que tá em casa, você não tá entendendo. Até o final desse programa, eu vou dar um selinho no Júnior Brasil. Você é louco, vai. Promessa, eu vou cumprir. Isso é só aqui, só pra segurar. Vai embora, ou não. Pede tempo por aí. Voltando a falar do jogo. Voltando a falar do jogo. Nós estamos aqui pra falar de futebol e jogo, daqui a pouco. Mas faz parte do futebol. Selinho. Selinho. Isso é o futebol. Vem cá, dá um selinho aqui, então. Não, filho, aí não tá embora. Presta atenção, presta atenção. Eu vou falar de novo. Daqui a pouco, neste programa, em homenagem. Mostra aí a imagem do Sheik. Olha aí, ó. Em homenagem ao Emerson Sheik. O pessoal tá. O Pisquila tá dizendo aqui que o Sheik tá mais pra odalisca. Mas não é, não. Em homenagem. Peraí. Em homenagem ao Sheik, eu vou dar um selinho no Júnior Brasil. Eu vou dar um selinho no Júnior Brasil. Eu sei que Brasil você vai beijar, eu não. Tô fora. Sobe o som aí, sobe o som do jeito. Gente do céu, o que é isso? Vem cá, esse povo de Divinópolis é perturbado. É bipolar, é perturbado. Aqui. É o urso bipolar da Band. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma, Brasil. Pelo amor de Deus. Aqui, eu vou falar uma coisa. Eu nunca fui tão assediado na minha vida. Vai dar tudo certo. Aqui vai dar tudo certo. Você é louca. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos voltar a falar de futebol? Esse negócio do selinho fica mais pro final do programa. Você vem pensando no Júnior Brasil dentro da sua casa. Você vem no carro, ele vem no carro pensando assim. Ouvindo Marisa Monte. Você vai apresentar o programa amanhã de ônibus hoje. Olha aqui, deixa eu voltar aqui para a discussão de futebol. Posso falar de futebol? Posso falar? Ou vocês vão querer falar do mundo de Você viu o doutor caras? Osmar dando beijinho no Ronaldo? Aqui, isso é outra conversa, Brasil. Então para. Não adianta você querer espernear. Vai ganhar um selinho. Vai ganhar o selinho. Vai ganhar. Aqui, Pedrão. Vai lá, Pedrão. O Pedrão falou que dá, ele encara o beijinho. Não, ele falou que você vai dar. Pedrão falou que Deixa eu voltar aqui pro futebol. Hoje insiste comigo, hein? Ele quer, ele tá te cortejando. Aqui, a esposa dele, Cris, pelo amor de Deus, liga pra cá no intervalo e conversa com ele. Ela tá sem telefone, né? Tá sem telefone. Ela tá sem telefone. Tomei o telefone dela pra ela não se manifestar. Dimar Oliveira, vem cá, vamos conversar agora, falar de futebol, vamos falar sério. Deixa eu falar uma coisa antes de você falar com a Dimar. Fecha o microfone do Brasil e fecha o microfone do Cadu também. Que isso? Era desliga de todo mundo. Falar, agora é só aqui, Dimara, no tete a tete. Ele não sabe lidar bem com a rejeição. Você não quer ficar com ele, ele tá bravo. Você, apesar dos 36 minutos, você entraria com Dátulo ou insistiria com o Fernandinho quando ele cumprir suspensão e voltar, pelo que você sabe aí dos treinamentos e pelo que você conhece do futebol do Fernandinho? Quem pode ser mais útil jogando à frente desse time do Galo? O Dátulo em condições normais e aí no Campeonato Brasileiro, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? Então na Copa do Brasil você tem a outra referência, que vai ser a história do Fernandinho. Calma, tá? E aí, pelo que a gente acompanhou do Fernandinho ontem, eu concordo com o Júnior Brasil. O Dátulo, ele entrou mais consciente do que ele estava fazendo no jogo aqui. Tanto que ele se orientava e orientou os companheiros também, mostrando assim, eu jogo assim, eu vou pra lá. Ele sinalizava o tempo inteiro. O Fernandinho parece que tinha, né, a vontade dele é maior. Previsível, mais previsível. Isso tudo é normal. E até porque a história dele com o Jorge Henrique já vem de outros carnavais, né? Já vem do Campeonato Paulista, da história que eles tinham por lá. Isso todo mundo revelou depois, já tinha essa síndrome. Na estreia dele. Estava desde o início do jogo. Parece que na estreia, o Fernandinho, salvo engano aí, se eu estiver errado, me perdoe, mas pelas informações que eu obtive, na estreia dele com a camisa do São Paulo, ele foi expulso também. Então, e ele parece que já é meio que uma marca registrada. E fez 4 gols aí na estreia. Fez 4 gols e foi expulso. Porque foi mais pro final. Mas isso aí já aconteceu. Ele não foi expulso, não? Você foi expulso no jogo seguinte? A Danaína esperou um jogo. Mas aqui, o Kleber, quando estreou no Cruzeiro, também não foi expulso? Mas fez 2 gols. Aí ele voltou, jogou um jogo e foi expulso de novo.
Você se lembra disso? Foram direto 3 expulsões do Cleber. Surpreendeu todo mundo, né? E a questão... E uma questão que tem que ser destacada aqui também, Cadu Doné, Brasil de Mara, é que o Cruzeiro teve interesse no Fernandinho quando ele ainda era atleta do São Paulo, né, e o São Paulo não liberou na oportunidade. Eu, sinceramente, eu gosto do futebol dele, eu só acho que ele amarra demais o Barbantinho. Mas eu gosto, é um cara de qualidade, ele faz aquele estilingão, aquele corredor. Parece mais com o Bernardo que o Dátulo, né? Eu até prefiro o Dátulo também, mas quem parece mais com o Bernardo é o Fernandinho. O Bernardo caía muito pelo meio, voltava mais, o Fernandinho já não faz essa recomposição, ele faz mesmo aquele corredor lateral. O Bernardo não, ele já caía, já virava mais. Ele tinha uma movimentação mais ampla do que no caso do Fernandinho. Mas é um jogador extremamente útil e necessário, aquele cara da velocidade pelo corredor. Agora, a gente que está falando dessa parte do corredor esquerdo, mais uma vez o Júnior César prova que ele tem que ser titular. Não fez nada demais, não foi uma partida brilhante, não foi sensacional, mas ali na marcação foi seguro. Tranquilidade. É isso aí, é o cara para ser o lateral esquerdo. Agora, destacava isso ontem pelo Twitter. Dos últimos três jogos, o Atlético não sofreu gols. Aí muita gente, mas contra o Bahia, contra o Náutico... Mas peraí, as estatísticas, elas valem para quando é contra e quando é a favor também. Né? O Cruzeiro tem 31 gols na competição. Então, contra o Vitória, você não pode contar, porque é o Vitória... Os caras falando isso, contra o Vitória. Olha a posição do Vitória. Exatamente. Então, não sofreu gols. O Josué, na avaliação de vocês... briga agora, ainda assim, com o Leandro Donizete, ou o Donizete é titular absoluto? Eu prefiro o Donizete. Absoluto Donizete. O Josué tem errado muito. Dos caras que mais fez falta ao Atlético, ele saiu, desarticulou, custou a encontrar um posicionamento, porque ele jogava muito com o PR, saída de bola, é um cara mais participativo, se movimenta mais, e o Josué muito irregular aqui. Muito irregular, e a gente não está falando só pelo jogo de ontem, o Josué que foi muito mal. Talvez ali, se a gente pensar alguém do Atlético, super o Josué útil, mas... é útil, mas ele errou muito. Achei que ele errou muitos passes, errou muito. Do contexto do Atlético, ele foi o que mais errou. E acho que ele foi útil nesse período que o Leandro Donizete estava fora, por uma substituição ali de um jogador que tinha uma qualidade melhor de passe. Mas o Leandro Donizete faz muita falta defensiva e para saída de bola do Atlético. Eu concordo com o Edmar, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, que o Josué vai até razoavelmente bem na marcação, que ele é útil, mas que quando pega a bola, ele não é tão eficiente nos passes. Então eu acho o Donizete mais completo. Que é uma característica que ele tem de melhor. É curioso isso. Ele passa muito bem, mas ontem o Bahia foi assim, né? Ontem foi assim também. Eu queria falar a coisa mais importante aqui do programa, porque chegou o André agora e ele sinalizou que ele quer dar o selinho em você. Então valeu, André. Você que, como eu, vai dar o selinho. Corta o microfone deles. Você que, como eu, é um dono da bola, não perca essa dica para marcar um gol de letra. Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com o Brasil, ligando para 3003-4443. E se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. Olha que moleza. Com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela e o prazo de pagamento. Ou o prazo de pagamento é só o Brasil faz isso por você. Ninguém mais faz. Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho. 3003-4443. 3003-4443. Está aqui, ó. Ainda não ligou? Então fique sabendo. Quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, 25 mil na mão, para gastar como quiser, você não vai perder. Vai, ligue 3003-4443. Seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, é só na Brasil. Olha a promoção aí, a voz está falhando, hein? Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração, mas só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. E além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro agora. 3003-4443, liga já. Intervalo rápido, 2 minutos e a gente já volta. Tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético e tem também o América. Até já.